JC Cast. Seja bem-vindo a mais um JC Cast. E hoje eu tô aqui recebendo um convidado muito especial. Sim, ele tem 62 anos, é pastor, é psicólogo, filósofo, mestre em teologia do Antigo Testamento e quase padre. Como assim? Eu tô aqui recebendo o meu pai. E aí, tudo bem, pai? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, de mais nada, muito obrigado por você ter me convidado. Show, pai. Vamos para a primeira pergunta que já tá aqui. Para começar aquecendo, tá? Fique muito à vontade, tem um cafezinho, tem uma aguinha aqui, inclusive, ó, até personalizada do método Transformai, que tá aí, logo o método Transformai. Mas vamos lá, pai. Fique à vontade para responder as nossas perguntas. Pai, por que tanta faculdade? Então, na verdade, uma vai levando a outra, né? Porque, na verdade, eu comecei com filosofia. E a filosofia, ela desperta, aguça em nós a vontade de querer mais aprender. Essa é a grande verdade, né? Mas, antes da filosofia, eu já era um leitor assíduo das Sagradas Escrituras, né? E isso foi uma iniciativa minha mesmo, de estudar a Bíblia, de estudar as Sagradas Escrituras. E fui para a filosofia. Então a filosofia só me fortaleceu essa vontade de estudar sistematizar, de poder, de poder entrar nesse universo sobre Deus. Então, eu diria que a teologia, ela seria uma extensão da filosofia, entendeu? Porque quando você estuda os filósofos, por exemplo, a patrística, né? Quem estuda a patrística, os padres, né? Os apóstolos, vamos dizer assim, que sucederam a era apostólica, você se fascina com a história e quando você conhece o São Tomás de Aquino, por exemplo. Então isso você estuda em filosofia. Então aguçou a vontade, né? E também já havia um desejo dentro de mim de seguir o sacerdócio, né? Eu queria... E isso, pensando aqui, eu fui influenciado por quem? Quem me falou, quem me disse, quem me orientou, se eu escutei alguma mensagem? Não, isso era uma coisa que hoje, como psicólogo, eu até entendo, né, um pouco mais dessa dinâmica, né, da nossa vontade, da nossa psique. Então, eu já tinha esse desejo, e já estudava, já lia as Sagradas Escrituras e fui para a filosofia também já com aquele objetivo de ser um sacerdote. Então, aí eu fui fazer teologia. Nossa. Depois, entendeu? Vi que a psicologia também tinha muito a ver comigo, entendeu? Ela abre caminho para a compreensão dos conflitos, das nossas demandas pessoais, enfim. Então, a psicologia também ela veio como agregar, eu diria. Então, foi um conjunto de coisas. É que nem quando você toca, por exemplo, você está aprendendo a tocar violão, é muito mais fácil ir para o teclado, Eu comecei na bateria, depois fui para o violão, até um pouquinho teclado e acabei que fiquei no violão, né? Então, querendo ou não, é como se tocasse vários instrumentos, que você já entende um pouco a base do prédio, digamos assim, né? Exatamente. Então, legal. Uma coisa foi levando a outra e eu diria que foi um conjunto de coisas onde eu estava envolvido, entendeu? Então, não é eu diria assim, vontade, né? Algo de querer saber, conhecer mais, né? E hoje, com 62 anos, como você falou, eu vejo que isso tudo só agregou na minha vida, né? E acredito que esteja agregando, entendeu? Com certeza. E pai, você gosta de estudar, né? Você sempre gostou de estudar, desde criança, pelo que você me conta. Você era aquele nerd lá da escolinha. Tem uma coisa, Jô, tem uma coisa que eu
eu me lembro, sabe, o meu pai, o seu avô, ele gostava muito de estar por dentro das notícias, né? Então, todo domingo, ele ia à feira, né? E nós íamos, ele me levava, e ele comprava o jornal, né? O jornal A Crítica, e depois ele pedia para eu ler. Nossa. Isso, eu me lembro muito sobre isso, me lembro muito desse momento onde ele pedia para eu ler as matérias, né? E aí então eu lia para ele, entendeu? E isso eu acho que isso pode ter influenciado, né, nessa busca, né? Inclusive hoje mesmo você, quando você chega lá em casa, eu digo, olha, agora não está mais em telejornal, só está... Não, e é engraçado, gente, que eu vou na casa, o meu pai, ele é um famoso intelectual mesmo. Meu Deus! Só que ele veio de uma nave, assim, ele não é um ser da Terra. Então eu falo assim, pai, aprende a relaxar. Aprende a relaxar. Então, por quê? Eu chegava na casa dele, já estava lá no jornal. Mas não é esses jornais aí, sabe, que só aparece desgraça, não. Tava em jornais onde tem diversas informações do mundo inteiro. Então, meu pai era aquela pessoa que ele se diverte assistindo jornal. E eu já acho, entendeu? Eu já não suporto certas informações, assim, eu acho muito chato. Mas tem questões que a gente precisa saber, fato. Mas o meu pai, ele tem prazer, eu percebo que isso é um prazer, né? Então, conhecer história me ajudou muito na escola também. Enfim, mas vamos correr aqui com as perguntas. Vamos. Pergunta... Gente, tem pergunta quente hoje. Sabe aquela pergunta que até a produção aqui escreveu as perguntas e me ajudou aqui? E eu falei assim, ó, não me coloca em lugares. Mas a responsabilidade é sua, pai, é você que vai responder. Eu tô aqui de boa, entendeu? Mas vamos lá. Deixa eu até colocar um pouquinho de água pra você já pra gente já começar com tudo. Vamos lá. Obrigado. Pai, por que... aqui, essa eu quero saber. O pessoal quer saber, com certeza. De onde você veio e por que você veio para São Paulo? Porque você não é de São Paulo. Inclusive, gente, meu pai, ele tá sempre nas lives comigo. O pessoal tem um carinho, assim, por ele, entendeu? Muito grande. Inclusive, ele atende pessoas que vieram aqui da internet. Então, assim, meu pai é muito querido, né? Aqui, por quem nos acompanha. Pai, de onde você veio e por que você veio para São Paulo? Por que São Paulo? Então, na verdade, eu nasci em Manaus, no Amazonas, né? E saí aos 16 anos de lá. Saí aos 16 anos. E saí para estudar. Saí para cursar filosofia, depois teologia, depois psicologia. Então, foi, na verdade, a circunstância foi fazendo isso, sabe? Eu amo minha cidade, houve um tempo em que eu praticamente ia até 2 ou 3 vezes lá em Manaus, né, quando meus pais estavam vivos. Hoje eu tenho irmãos lá, mas assim, eu vim para estudar, e nessa do estudo, né, encontrei a sua mãe, e aí me instalei aqui em São Paulo. Aí é amor à primeira vista, né? Então, e acabou ficando em São Paulo por uma questão circunstancial mesmo. Pai, como começou a Igreja Batista de Sião, né? Como que iniciou assim a igreja? Então, quando eu saí, né? Eu fiquei um tempo no mosteiro da Sagrada Face, aí em Roseira, São Paulo, né? Então, teve todo um processo, que depois de Roseira eu tive que ir para o Rio de Janeiro e voltei novamente para São Paulo, né? E eu conheci a sua mãe dentro de um grupo, né? Vou falar aqui, né? Dentro de um grupo da Renovação Carismática Católica. Legal. E cheguei naquele momento ali, eu estava na casa de uma pessoa que estava me hospedando, que tinha um certo, participava também dessa reunião na casa da sua avó, aqui em São Paulo, e eu cheguei àquela reunião, ele me perguntou se eu queria, e eu fui. E quando eu chego lá, já tinha começado a reunião,
e eu escutei a sua mãe cantando, eu ouvi, né? Estava naquele momento todo mundo já ali orando, tá? Eu cheguei nesse momento e eu ouvi a sua mãe cantando aquela música, O Cego de Jericó. Nossa. Então, é uma música que muitos cristãos conhecem, protestantes conhecem, e naquilo que eu ouvi aquela canção, eu não sei o que, eu fiquei num sentimento muito dual, né? Porque gostei da voz, gostei da maneira como ela canta, e ela canta bem, se conhece a sua mãe, e gostei quando eu estava de olho fechado na hora ali, quando ela começou a cantar, eu fiquei assim, abri o olho, né? E aí eu abri o olho e vi ela cantando, e aí a minha história mudou, né? Mudou mesmo, né? Então aquela pessoa, aquele Antônio que veio de lá com um objetivo, de repente num culto, numa reunião de oração, quando ver a sua mãe ali, a minha esposa, aquilo mudou totalmente o curso da minha vida. Então, só que nós éramos católicos, nós inclusive casamos na Igreja Católica, mas nós íamos sair, e isso também me ajudou muito, porque a sua mãe tinha uma identificação também já com coisas que eu tinha acerca da minha fé e de estar no lugar certo, né? Então, isso só contribuiu, né? Só corroborou para essa decisão. Quando nós decidimos em romper, em sair da Igreja Católica, né, que eu não quero entrar no mérito se isso é certo, se é errado, porque não... Inclusive eu até falei assim, eu quero, né, com essas perguntas, não vamos me colocar, porque existem muitos católicos que nos assistem, olha, espíritas, diversas pessoas, diversas religiões, tá? Aqui ele está expondo a história deles, certo? Sim. Agora, eu tenho um carinho muito grande, e depois eu vou abrir um outro parênteses aqui, mas pode continuar aí. Então, na verdade, eu também tenho um carinho muito grande. Depois, quando eu deixei, né, o seminário, eu escrevi uma carta ao meu provincial, né, agradecendo, e eu aprendi muito lá dentro, né? Aprendi muita coisa lá dentro. Eu diria que a minha base estava lá. Só que quando nós casamos, nós já estávamos decididos a sairmos da igreja. Isso nós tínhamos em comum, eu e a sua mãe. E aconteceu que ao sair e ao romper, né, para ir para uma igreja evangélica, todos os componentes do grupo que ela também sair. Quiseram, então foram 27 pessoas, né, contando comigo e com ela, que deixamos a Igreja Católica, entendeu? Então, e é interessante. E aí nasceu a Igreja Batista de Sião a partir desse movimento. Quer dizer, nós saímos da igreja, saímos da igreja, está na nossa história, e abraçamos a fé cristã evangélica, que eu prefiro chamar hoje de igreja protestante. Certo. Porque evangélico hoje você encontra em tudo quanto é lugar aqui no Brasil. É muito bom separar, né? E existem igrejas e igrejas, né, gente? Eu gosto de deixar claro, porque às vezes quando você fala eu sou um cristão evangélico, as pessoas já associam algumas imagens de líderes, de pastores, e colocam no bolo todo, né, pai? Então, assim como existem pastores que não são pessoas que nem foram ungidas a pastores, né? Uhum. Que usam esse nome para se autopromover. Existem também líderes católicos. Em todo lugar existe advogado bom, existe advogado péssimo, né? Existe uma boa cabeleireira, existe péssimos cabeleireiros em todas as áreas, em todos os setores da vida, né? Eu acho bom salientar isso. E até falando um pouco sobre isso, para o pessoal entender um pouco sua história, porque ela é muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você saiu com 16 anos de Manaus. Sim, 16 anos. Para o Rio de Janeiro. Não, a princípio foi para Roseira, São Paulo. São Paulo. Mas você foi para um seminário católico para ser padre. Exatamente. Como que é isso? Porque a pergunta é aqui, né? Por que você não ficou na igreja católica?
Tá vendo nossas perguntas? Ó, já vou dizer, os católicos, eu amo todo mundo, gente. Aqui tem coração para todos. Mas entenda, e vou dizer mais, vou aqui, já abri o meu parênteses aqui, que eu acho que tem mais católico que levanta o nome de Jesus do que muito evangélico que tá por aí. Porque o importante é você viver o que Jesus ensinou e praticar os ensinamentos dele. Já quero, porque Jesus não veio para a igreja evangélica, Jesus amou o mundo. Então Jesus amou a todos, mas ele vai colocar o posicionamento dele nesse sentido de visão até teológica. Por que você, conta um pouquinho dessa sua trajetória, você como um menino, o que leva um jovem de 16 anos, nem jovem, vamos colocar aqui um adolescente, sair de Manaus, ir para um seminário, ficar 10 anos no seminário para ser padre e quase vai pegar o canudo, né? Para celebrar aquele momento. Então agora eu conheci a Sônia, tô apaixonado por ela e como que é isso? Meu pai, ainda tem outras perguntas aqui. Tá, então, mas assim, tem uma coisa que eu quero aqui enfatizar, né, e reiterar. Eu já tinha essa busca pelo sagrado, né? Eu já tinha algo dentro de mim que buscava o sagrado. Eu não me via normal, essa é a grande verdade. Eu não me via normal, eu tinha assim algo místico dentro de mim. Então, uma das coisas que eu mergulhei mesmo como garoto foi sobre a volta de Jesus. Isso me incomodou, isso me incomodava. E eu então queria saber, né, o que seria isso, como ele ia voltar. Então, na verdade, eu entrei no seminário, nem sei se era realmente para ser padre ou para conhecer o que era. Eu digo, bom, é o caminho. É o caminho. Então eu tinha uma relação com o sagrado que hoje eu diria que ela se aprimorou, mas era uma relação que eu tinha lá muito mística, sabe? Aquela de ler a palavra, de ler as Sagradas Escrituras. Hoje, como psicólogo, eu entendo que o adolescente também passa por esses momentos, né? E é um momento muito importante para ele vai criando os valores dele. Então, eu já tinha muitas questões que não tinham sido respondidas. Entrei no seminário com o objetivo de ter essas respostas. Então, quando eu saí da Igreja Católica para a Igreja Protestante, né, e aliás, não era nem o nosso objetivo. Jamais foi. Não, nunca. A gente pensou, eu e a sua mãe, nós vamos agora formar uma igreja. Nós éramos totalmente leigos. Nisso. O que aconteceu foi que eu tinha 26 anos de idade e o encontro com a sua mãe foi assim. Foi tudo muito rápido. Eu tenho a impressão que em 85, 86, eu sei que em 86 eu também casei, né? Nós ficamos só praticamente uns 6 meses, né? Eu saí do seminário já para casar, né? Agora, porque eu queria ir em busca dessas respostas, o meu questionamento não foi só o fato de eu ter gostado, ter amado a sua mãe e bom, agora eu vi nela. Não, eu queria respostas e até aqui eu não as tive. E fui até fazer um curso teológico, onde também eu não encontrei a resposta. E nesse eu já tinha uma outra mente, uma outra visão, eu comecei a questionar o próprio seminário. Então, na verdade, eu saí, por quê? Porque a igreja não estava respondendo algumas demandas minhas, porque eu já era muito crítico, e isso eu não aprendi com ninguém. Foi ali mesmo lendo as Sagradas Escrituras que eu fui me perguntando, inclusive hoje, como teólogo e pastor, eu tenho uma visão muito diferente, por exemplo, da visão dispensacionalista sobre a volta de Jesus. Eu não processo isso de uma maneira tranquila, entendeu? Eu acredito que Jesus vai estar voltando, isso faz parte de todo o credo cristão, independentemente da denominação, todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Mas a própria igreja protestante, que ela está muito facetada nessa visão, eu não concordo com a maioria do pensamento de muitas teologias por aí, acerca dessa volta de Jesus. Você está entendendo? Então, na verdade, por que eu saí? Só para a gente fechar, em busca,
em busca de saber mais. Eu acho assim que havia uma angústia existencial nesse terreno. E alguns questionamentos, algumas coisas que você se incomodava e você se identificou mais num outro ambiente por que exemplo, respondia algumas certas questões. Uma das coisas que me incomodava bastante, que me incomodou muito, aliás, eu diria que duas coisas, né? Uma foi em relação à volta de Jesus. Eu garoto, eu ficava assim pensando sobre como seria, né? Como é que é isso, né? Meu Deus! E então isso virou uma angústia existencial, mas de alguma maneira boa, né? Mas me deixava numa lacuna, porque ninguém me respondia. E uma outra foi sobre os atributos de Deus. Isso me levou assim a discutir dentro do próprio contexto de seminário, fazendo teologia. Eu tinha uma matéria chamada Deus Uno e Trino, teologia sistemática, mas a parte dessa teologia sistemática era Deus Uno e Trino, era uma disciplina. Eu questionei o professor. Então não é nada assim pessoal, não é nada, sabe, eu devo muito que eu aprendi lá. Inclusive eu tive uma freira que assim eu ficava perplexo quando ela dava aula sobre o Antigo Testamento. Meu Deus, ela viajava no Antigo Testamento, entendeu? Então, quando depois as pessoas vinham e perguntavam, vem dar o teu testemunho dessa mudança. Não é algo assim, nossa, eu vou levantar uma bandeira. Não, de jeito nenhum. É de uma forma muito respeitosa. Eu diria que eu aprendi muito do Antigo Testamento. Agora tem a parte religiosa, que a gente chama de liturgia, né? Tem a tradição na Igreja Católica que nós não acreditamos na tradição como os católicos acreditam, na Bíblia e na tradição. Nós acreditamos só na Bíblia. Existem, e é interessante, pai, a gente refletir sobre isso, e lembrando que aqui nós estamos respeitando todas as religiões, e volto a dizer, eu não acho que Jesus veio para o grupo evangélico, tá? Gostaria de dizer isso. Jesus veio, amou o mundo. E tem pessoas que nunca pisaram numa igreja e vão ter mais encontro com Jesus do que muita gente que está lá dentro. Mas a igreja como um lugar, um templo, nós acreditamos também, que é uma outra coisa que a gente pode falar depois. Porque eu sou, que nem a Gisele no outro dia falou, eu sou igrejeira, gente. Eu sou igrejeira. Eu não consigo ficar um domingo sem adorar o meu Deus, sem estar com os meus irmãos, não é? E a minha alegria é poder deixar minha filha nascer nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, né? Então, só para... Pode falar. Tá, só para falar aqui uma coisa. Quando a Jordana diz assim, eu sou igrejeira, então ela pode ter herdado isso porque eu era igrejeiro, filha. Eu era igrejeiro. E vou contar aqui um rápido testemunho, só abrindo parênteses. Uma vez eu estava na Holanda, né, e eu fiquei ausente na igreja lá, eu não entendia muito bem, até que eu disse, gente, eu quero uma igreja. Eu preciso ir hoje numa igreja. Eu estou sentindo falta de ir numa igreja. Quando eu vi uma igreja com porta aberta, eu vi gente entrando lá, eu digo, nessa aqui eu vou. E fui, eu entrei no momento, era uma igreja católica. E eu entrei no momento onde as pessoas estavam orando o Pai Nosso. Eu fiquei tão emocionado, disse, meu Deus, como Deus está aqui. Foi uma experiência pessoal, entendeu? Se vai servir para você, eu não sei. Mas essa questão de ser igrejeiro, eu acho que faz parte da nossa estrutura, viu? Não, e eu acredito que existem pessoas que vão ter um encontro com Jesus fora da igreja, mas num lugar, assim, bem mais propício para a pessoa ter um encontro com Jesus é a igreja, né? Uhum. E eu acredito muito na igreja. Não essas igrejas, muitas que tem por aí, mas igrejas que realmente pregam o evangelho genuíno de Cristo. Então eu sou igrejeira, então tenho que dizer isso, né? Compartilhar um pouco sobre isso. Mas vamos lá para mais perguntas. Pai, aqui por que você decidiu fazer psicologia, né? Por que você decidiu, então, apesar que você falou um pouco no início, mas com mais clareza, por que você decidiu fazer psicologia, né? E vamos para essas duas perguntas. E o que a psicologia agrega na função pastoral? E todo pastor deve ser psicólogo? Na verdade, assim,
Vamos pela primeira. A primeira é porque você decidiu fazer psicologia. Na verdade, assim, como eu disse, foi tudo muito junto. A filosofia, ela é a mãe de todas as ciências, né? Então não tem como você estudar filosofia se você não entrar em contato com a psicologia. Eu disse, essa vai ser minha meta. Essa vai ser minha meta. Só que com isso veio justamente acontecer nesse período em que eu me encontro com a sua mãe, né? E eu não fui fazer psicologia para tentar me entender, muito embora com 14 anos, porque eu era... pai, olha aqui, agora a gente vai entrar. Eu gostava muito, e eu tive uma professora que também, ela dividia comigo, já tinha contato de alguma maneira com a psicologia. Então, só que eu precisava de ferramentas. Se era para eu me entender a mim mesmo... Pai, você é um ser, você queria se... Vai dizer que você não queria se entender um pouco. Tem. Você não tem um lado aí. E depois que eu me permiti a fazer a psicologia, eu fui ver, gente, isso tem tudo a ver. Quando eu entrei em contato com Carl Jung, com a leitura do Carl Jung, descobri que Carl Jung também foi filho de pastor protestante. Nossa! Né? E Roger também, Carl Roger. Aí eu disse, é humano que o Ronaldo no outro dia falou. Tô rindo no dia que que no outro dia dando o dedo dele pra a Mel morder, que ela e ela mordeu. Oi, como é que ela falou? É porque ela tava rindo, ela tava se divertindo. Vamos fazer assim? Morde, ela mordia e se divertia, ele soltava ai. Aí ela ria, fazia festa. Só que teve uma hora que ela fez super forte. E ele, ai, mano! Ai, Ronaldo, meu pai, onde ele é mano? Essa gíria, principalmente aqui em São Paulo, usa muito meu, né? Mano, meu. Então, aí eu comecei a ver que a psicologia tem tudo a ver. É uma ferramenta, por quê? Porque eu vi de um contexto da moral, a visão de homem, a visão do homem enquanto homem, o todo, é uma visão moral. Tanto a teologia protestante quanto a teologia católica, elas compactuam com isso, não tem como. E o que é moral? Moral é, dentro da nossa dessas duas escolas, protestante e católica, a moral é Deus diz. Deus manda, tá entendendo? Então, você tem que obedecer, certo? Eu não estou dizendo aqui que a teologia, ela não estaria completa, porque ela é bem naquilo que ela faz. Mas eu acho que a psicologia teria que ter mais aulas no curso teológico, porque... no exercício pastoral, e você já sabe disso também, você lida só com... é conflito. Só bucha. O produtor falou aqui. Gente, então, na verdade, só que nós temos uma visão moral. Que visão moral? Isso pode, isso aqui não pode, meu irmão. Sem querer entender o porquê que levou a fazer aquilo. Então, nisso eu penso que a psicologia só agrega. E tem mais, eu não quero aqui jamais, eu não quero depreciar a teologia, eu amo a teologia, né? Mas aí, veja bem, nisso a teologia tem um preconceito com a psicologia, porque a visão da psicologia tem que ser uma visão humana. Ela não pode estar investida de uma moral. Não que o psicólogo não tenha a sua postura moral, mas você lida com gente, você lida com humanidade. E quando você lida com humanidade, você tem que sair do lugar da moral, às vezes, para você escutar, e Jesus também fez isso, entendeu? Então, nesse sentido, eu não diria assim, agora vai ser polêmico o que eu vou dizer aqui. Eu não diria... Aí, polêmico. Não, eu não diria que... todo pastor precisaria estudar psicologia.
Eu não diria isso, mas eu diria que todo pastor deveria entender o que é o Evangelho. Porque no Evangelho você já vai ver a psicologia de Jesus. Olha aí, psicologia de Jesus. Jesus soube escutar coisa que As pessoas não tinham. Jesus, ele tinha uma postura ética. Jesus só depreciou e pegou pesado, como diz na gíria, os hipócritas. Jesus não tolerou os hipócritas e chamava-os de hipócritas. Mas ele foi muito humano. Eu não consigo entender um Jesus sem essa humanidade, porque essa humanidade que ele nos aproxima de Deus. Ou seja, ele veio e ele sentiu o que eu sinto, ele sabe o que é aflição. Ele disse: eu venci o mundo, ele sofreu tudo isso. Então eu não diria que todo pastor precisa fazer psicologia, mas eu diria que se o pastor não processa o que é esse evangelho de fato, ele precisa fazer psicologia, porque o evangelho em si já é algo muito humano, é graça de Deus. Nossa, sensacional, muito bom, pai. Eu tenho uma pergunta aqui. Ah, vai ele, Pastor, produção. por que é tão difícil criar o hábito de orar? É uma dúvida que muita gente tem. O hábito de orar, mas no sentido daquele momento que a pessoa para orar? De orar mesmo, de orar, de No dia a acreditar na dia. oração, de orar mesmo, como Jesus ensinou. Por que é tão difícil as pessoas criarem esse hábito de orar? Então, eu entendo assim, as pessoas, elas... Primeiro que isso não é, como é que eu diria, uma palavra de efeito psicológico, entendeu? A oração, ou moral, a oração é um estilo de vida. A oração, ela tem que ser esse estilo de vida. Quando você veste, quando você está... Tem que se tornar uma cultura, entendeu? O problema de hoje, que as pessoas não estão, é porque nós estamos vivendo um mundo muito do material, muito da informação, a curto prazo, né? E hoje tudo, você tem muita facilidade, né? Hoje tem muita facilidade. Então, uma pergunta: por que Jesus curou tanta gente? E tinha que curar, não tinha... A saúde era precária, até hoje é precária, né? Imagina naquela época. Então as pessoas hoje vão nesses cultos onde... Gente, eu acredito que Jesus salva e cura. Então, e agora, esse estilo de oração, quando ele se torna um estilo, quando a oração se torna uma cultura em você, você vai ter aquele momento do devocional. E é esse momento devocional que nem sempre as pessoas estão acostumadas, porque ela tem tempo para tudo, mas é uma questão de disciplina. É uma questão de disciplina. E as pessoas não estão orando como deveriam orar, porque ficou muito... A vida, de alguma maneira, ficou até muito mais fácil, né? Então, a fé, ela se propagou muito, e tem feito isso na América Latina, segundo alguns antropólogos e sociólogos, porque a América Latina é um país onde ainda existe uma massa muito grande, significativa, de coisas necessárias e básicas para a existência. Então, na Europa, ao contrário, né? Então, lá o poder aquisitivo é melhor, as pessoas têm acesso a muito mais coisas que aqui no Brasil. Entre ficar no pronto-socorro do Tatuapé, do Hospital da Tatuapé, e ir lá buscar uma oração, apela para a oração, você está entendendo? Mas aqui não estou depreciando nada, pelo contrário, nós temos que ter esse momento de oração com Deus. E também nós não podemos dizer assim: a minha vida já é oração. Isso nem sempre é assim. Que quem já tem uma vida de oração vai viver de fato na prática o que é e a necessidade de ter esse momento com Deus. Muito bom. Só vou pedir para a produção abaixar esse ar, que minha mão tá muito gelada. Gente, eu sinto um frio. Eu vou dizer... E hoje aqui em São Paulo está frio, né? Eu tô morrendo de frio aqui. E você está embaixo do... Ai, Senhor. Tá vendo? Obrigada, produção. Olha, vamos lá. Pai, o que a igreja vivenciou em Atos? O que ela vivenciou na Azusa?
e o que ela vivencia hoje. Qual a diferença? Boa. Essa pergunta é interessante. Na verdade, assim, eu vejo que, conhecendo um pouco de história, eu vejo assim que tem momentos onde Deus, ele intervém na igreja. Assim, sabe? Então o que aconteceu foi o seguinte, a reforma protestante. Eu não posso dizer aqui que isso não tenha sido Deus. Foi Deus. A igreja teve que repensar uma série de coisas. Entendeu? Então, o protestantismo, ele vai por um caminho diferente daquilo que já era tradição no Império Romano, né? Então, a igreja pensava, a igreja determinava, a igreja católica. Aí acontece essa ruptura, né? Então, nasce o protestantismo. Só que o protestantismo, ele não evoluiu de uma maneira dentro de uma normalidade. Houve conflitos, houve guerras, houve mortes, né? Mas foi bom, porque nós somos fruto do protestantismo, entendeu? Só que a igreja protestante, ela enveredou de novo na mesmice, numa liturgia vazia, sem expressão de emoção, entendeu? A teologia, ela se organizou como ciência, ela se sistematizou, só que ela ficou no cognitivo, entendeu? A igreja ficou um ritual, o culto passou a ser um ritual, até o momento em que surge o movimento da Rua Azusa, que foi um resgate ao pentecostalismo, que foi o que aconteceu em Atos 2. Eu posso dizer assim para vocês uma coisa, Atos 2 foi uma revolução, porque é uma interpretação minha, tá? Ali, a descida do Espírito Santo, cada um orando, cada um falando, era o evangelho agora, ele não vai ficar restrito aqui a uma região. Ele vai até os confins. Até os confins do mundo, né? Até os confins do mundo. Então, mas tem esse momento onde a pessoa, a igreja, ela se estrutura. E ela tem um lado humano e um lado divino. E aí ela fica concentrada no lado humano. Esquece que a igreja é uma comunidade de fé, de culto, de amor, de compaixão, de misericórdia, de troca. Entendeu? Então, o que aconteceu? Houve o movimento da Rua Azusa, nasceu o pentecostalismo, aqui na América Latina muito forte, na África também, o movimento pentecostal. E recentemente que eu digo porque já acontece isso a partir da década de 80, 90, nasceu o movimento neopentecostal, né, do qual hoje as igrejas estão pipocando por conta do movimento neopentecostal. Vamos definir bem isso? Qual a diferença? Primeiro, o pentecostalismo era puritano. Então aí você tinha ensinos de usos e costumes, cabelo, maquiagem e tal. O neopentecostalismo pregou, ela vai contra esse puritanismo, entendeu? E por quê? Porque nós chegamos a atingir a classe média, o evangelho, inclusive aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil, porque em outros países é uma realidade diferente. Inclusive, os Estados Unidos é um país protestante, Protestante, né? Exatamente. A sua raiz, eles são protestantes. Agora, no Brasil, o contexto é outro, né? Então, essa pergunta, o que está acontecendo hoje com a igreja, nós estamos vivendo um movimento neopentecostal, né? E todo movimento, para quem é teólogo e para quem não é, mas aqui todo teólogo deveria ter essa crítica, todo movimento Deus está falando. Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos repensar a nossa fé. Se essa fé está atingindo, né? Porque agora entramos numa pandemia. Nós ficamos aí quase um ano sem culto presencial. Entendeu? Então, a Segunda Guerra Mundial, os teólogos protestantes tiveram que se
mexer, se arrumar para explicar por que isso, né? E nós estamos vendo hoje também uma invasão, né? Que o Putin, mesmo dizendo que não é guerra, né? Mas nós estamos vendo pelas aí nos telejornais que tá destruindo aquele país. E o pior é que ele diz que ele é cristão. É cristão, exatamente. Protestante, exatamente. Cristão protestante. É da igreja católica ortodoxa russa, né? Ele abraça a fé, né? Ele tem a fé. Mas ele tem de alguma forma alguma coisa que ele puxa, que ele defende para fazer o que ele está fazendo, fato. E sim, tem, é boa. Mas pra você ver que quando a gente fala de cristão protestante, existem igrejas, lugares, que como um homem que se diz cristão protestante faz o que faz. E o que a gente sabe, na verdade, eu ouvi numa tradução, né, num vídeo que foi divulgado, que ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN, porque se fazer isso, também os valores ocidentais iam entrar na Rússia. Então, na verdade, a guerra também se justifica por conta dessa questão dos valores da família e de Deus estão sendo banalizados no mundo ocidental. Então, em nome de uma tradição, a gente mata um monte de gente. Exatamente. Gente do céu. Então, né? nós temos aí a igreja evangélica, vamos dizer assim, que é mais um perfil da Igreja Batista de Sião. Temos a igreja que o Putin acredita. Sim. E a igreja da televisão brasileira, que é a igreja evangélica, entre aspas, que muitas pessoas acham que é aquilo que é ser evangélico, né? Então são três facetas. Exatamente. Então aqui que isso fique registrado, que essa igreja que é passada na mídia, é isso, né? Não é a igreja cristã, a igreja que professa as Sagradas Escrituras. Inclusive, aqui eu vou abrir até um parêntese, quando as pessoas falam assim, pastor, vai dar o dízimo na igreja, e não sei o que, pastor... Existem muitos, e você tem autoridade para falar isso, porque o que você já esteve aí na Convenção Batista, o que você já esteve com grandes homens de Deus em pequenas comunidades. Então, essas igrejas, muitas vezes midiáticas, pastores que estão enriquecendo, que as pessoas têm essa crítica, e eu entendo porque eu também tenho essa crítica, tá? Tem coisa que eu acho bizarra, que não tem nada a ver com o evangelho. Mas eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas associam pastor evangélico com esses pastores de mídia. De canal às 11 horas da noite. De canal, entendeu? De canais por aí, que eu não vou falar, né, com respeito. E tem muitas pessoas de diversas religiões, igrejas que estão nos assistindo. Então, assim, eu gosto de salientar, não é, quando você fala de um grupo protestante evangélico, seja o que for, não é aquele pastor. Então é por isso que as pessoas elas pegam aquela imagem e elas acham que é aquilo. Então, quantos pastores que você convive, pai, que você esteve e que lutam pelas suas igrejas? Exatamente. É uma outra igreja que está aí na mídia, mas no dia a dia aqui, quantos pastores suam a camisa, essa é a verdade. Inclusive pastores que sofreram nessa pandemia, muito com essa pandemia, porque pagavam aluguel, né? Pastores que estão ali tete a tete com o povo, né? Tete a tete ali com família. Sabe aqueles pastores que levam o irmão na igreja, em casa? O pastor que compra o botijão de gás, né? Então tem assim também no meio católico. Tem a igreja segundo o evangelho, que é uma faceta. Tem a igreja manipuladora, que é a igreja da massa. E tem a igreja terrorista, que é a igreja do Putin. Nossa! Misericórdia! Jesus, volta logo, viu? Não, mas essa leitura... Queria só dizer pra você voltar logo. Mas tá certo. Tá certíssimo. Tá, porque só volta de novo. A igreja evangélica segundo o evangelho. Evangélica segundo o evangelho. Que tem essência, que tem palavra, que prega o evangelho. Que tem compaixão, que tem amor. Que recebe o pecador, que não estabelece juízo de valor,
sabe? Mas ele acolhe. Tem a igreja, essa é a igreja evangélica. E tem a igreja manipuladora. E tem a igreja manipuladora. Muitas dessas igrejas da massa que manipula midiática, muitas pessoas. Exato, que manipula. E tem a terrorista. E a terrorista que também... Que mata pessoas em nome de um... Não, como que é, né, gente? Matar pessoas em nome de um ideal, em nome de um... E ainda fala que é em nome de Deus, né? É muito bizarro isso, meu Deus do céu. Por isso que Jesus precisa voltar logo, né? Porque quando a gente começa a olhar essa situação, às vezes nós ficamos sem palavras para expressar a nossa indignação, né? E pai, falando até em relação a isso... lá vai mais pergunta aqui. O cenário político de hoje. Já dá até um... Como você enxerga a função política sendo misturada com igreja, com a igreja? O que você acha de pastores e líderes religiosos se envolvendo em política? Isso daí é complicado, né? Na verdade, assim, eu defendo que a igreja precisa se politizar. Essa politização da igreja é diferente da igreja assumir uma determinada ideia ou ideologia, direita ou esquerda, entendeu? A igreja ela é formadora de opinião, entendeu? E não de engessamento. Ela dá material para o seu povo para ele pensar. Entendeu? Para ele pensar. O cenário que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil é um cenário assim, eu não diria que é inédito, porque isso já foi vivenciado lá no ano de 1964, né, que houve aquelas passeatas em nome de Deus e da família, etc e tal. Não vou entrar no mérito disso agora aqui, de estar questionando. Mas a igreja, como formadora de opinião, como educadora da fé, ela não pode ficar à margem desse contexto político. Mas qual é a atuação dela? Politizar, dar material para a pessoa, para ela repensar o papel dela como cidadã e o quanto que o voto dela pode mudar toda uma história de um país. Agora, a partir do momento em que você engessa, você diz, faz isso, ou vote nesse partido, ou nesse senhor, aí ela já está ela já sai do lugar de politização para ela ser uma igreja partidária. E eu acho que isso é contraproducente porque a história também fala muito sobre isso. Todo casamento da igreja com o Estado, quando a igreja tentou, agora mesmo você vê, vou trazer de novo de volta a questão da Rússia, né? É claro que nós estamos nos baseando em cima daquilo que é nos informado. Existe essa aliança lá, né? Existe essa aliança também entre a igreja ortodoxa, o culto e tudo mais. Então, esses casamentos da igreja com o Estado, nem sempre é um casamento que dá certo. E inclusive aqui, até essa pergunta aqui que você já pode responder nesse bolo todo, a igreja deve assumir um partido político? Ela deve se envolver nisso? Então, ela, como eu disse, consciência política é uma coisa. Para ela se envolver, para ela assumir, dizer assim, votem nesse ou votem naquele, ela saiu do seu papel de conscientização, de promoção de consciência política. Ela está assumindo. E por que isso eu digo que é contraproducente? Porque a gente já viu isso na história e o homem é um equívoco. De repente você acredita naquele sujeito você levanta a bandeira porque aí depois só decepciona. É claro que nós queremos o quê? Um governo que nos apoie, né, que faça, diga, olha, antes de ir para exercer o meu mandato, eu leio a Bíblia. É claro, só que numa sociedade plural e democrática, nós não temos que ser egoístas. Nós não podemos impor nada. Mas a gente pleiteia
acho que não sei se essa palavra está certa, mas a gente reivindica que os nossos valores sejam respeitados sem impô-los para a camada, para outras esferas sociais. E isso eu penso que nós estamos hoje necessitando. Esse diálogo não existe. A partir do momento em que o pastor começa a dizer, você é um desgraçado, acabou o diálogo, inviabiliza qualquer diálogo, qualquer aproximação. E isso gera o quê? Ódio. Aqueles que estão contra nós, eles vão... Nós tivemos um episódio recentemente, eu não sei se eu posso discutir isso aqui. Ai, pai, já respondeu todas as perguntas, já tá aqui, já tá na chuva, pode se molhar. Aconteceu agora recentemente, né, que houve um evento, parece assim, com o candidato aí, Lula, aqui no Pacaembu, e onde veio a cantora Daniela Mercury, né, e ela abriu mão, né, porque depois foi veiculado de fato, porque isso tem um apoio da prefeitura, né? A prefeitura precisa, é uma população que vai se reunir, né? Então, e saiu aquela notícia de, enfim, né, preconceituosa tal, a cantora abriu mão dos 100 mil reais. Só que os vereadores que estavam a favor do encontro disseram, a gente nós não podemos, né, liberar dinheiro para o show da Daniela Mercury, mas podemos abrir mão para a Marcha para Jesus? Nossa! Você viu só como isso se utiliza? Exatamente. Você entendeu? Então, na verdade, isso é muito delicado. Nós queremos ter o nosso espaço, entendeu? E a gente não sabe, vai ter uma marcha para Jesus aí, que costuma reunir 2 milhões de pessoas, não sei, entendeu? Então, na verdade, nós não podemos, eu não me sinto à vontade de dizer, esse é o meu candidato, eu não me sinto à vontade. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente os equívocos, né? Então, aquilo tudo que até então eu admirava, que eu queria, se esvai. E tem mais, nós não podemos governar para os evangélicos, para os católicos. Eu acho que quem vai assumir esse lugar, por isso que é um lugar delicado, é delicado esse lugar, ele tem que governar para todos. Todos têm direito à moradia, à educação, segurança, todos têm esse direito. Eu não posso criar um proselitismo. Mas entendeu? você também acredita que, eu acho que hoje a igreja também ela precisa entrar em todas as esferas da sociedade, e quão maravilhoso é você ter uma pessoa de Deus mesmo entrando na política, né? Com certeza. O quanto que vai ajudar, o quanto vai agregar. Mas, gente, como que é realmente, né, pai? Se você for parar pra pensar, como que é uma área tênue também? Porque, ao mesmo tempo, nós queremos defender os nossos valores, os nossos princípios, só que nós precisamos de alguém que também... Nós não podemos só pensar no sentido do grupo cristão protestante, né? Exatamente. Nós temos que pensar num todo. E como realmente é uma área tênue, que precisa de muita sabedoria, de muito discernimento, e que nós precisamos de pessoas, que conforme eu estava, que eu ia até falar aqui, como também nós precisamos de pessoas de Deus na política. Você não acredita nisso? Assim, mas quando eu falo pessoas de Deus, pessoas com coração puro mesmo diante de Deus, que conseguem amar todas as pessoas, não só amar um grupo específico de pessoas. Eu acho que nós, como igreja, precisamos também entrar nesses lugares. Sim, porque na verdade, eu diria assim, que o que está acontecendo hoje também tem o lado bom, tem um lado positivo. Primeiro porque, olha só, nós temos uma bancada evangélica, e ela está presente isso. Hoje nós temos até ministros evangélicos, né? Então, até pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, isso não existia, né? Hoje nós atingimos uma classe até
no topo da pirâmide, né? Mas nós precisamos estar lá. Por quê? Porque qual o objetivo? É justamente tem para lutar pelos nossos interesses. Isso é uma coisa que é para lutar contra, a favor dos nossos interesses, sem essa visão do todo. Então é bom que nós tenhamos pessoas lá, é bom que cristãos estejam lá, mas estejam dentro dessa visão. Estou aqui para representar os interesses da igreja, mas sem criar proselitismo em cima disso, né? Porque nós vivemos uma sociedade plural. Nós temos uma tradição africana muito forte. Você está entendendo? Então, o Evangelho, ele é uma proposta de Deus para o homem. Cabe ao homem escolher ou não. Se Jesus respeitou e deu o direito das pessoas decidirem o que elas querem, nós não podemos ser diferente, mas é muito bom ter alguém que represente sim a gente lá. E pai, fale o que for, pode vir religião, pode vir ideias, filosofias, um monte de coisa. Foi por causa do cristianismo que hoje eu tô casada com o Ronaldo. E o Ronaldo não tem 10 mulheres por aí. Que nós temos princípios, valores. E muitas pessoas que têm princípios, valores lindos, às vezes que nem carregam o nome de Jesus, nem sabem que aqueles princípios foram baseados um dia no cristianismo em si, né? Totalmente. Como que viver dessa forma, né? Que a gente vive com esses valores. Eu penso isso porque eu já penso na nossa filha. Eu já penso hoje ela indo na escolinha, o que ela vai aprender. Então, a gente já começa a ficar, né? Depois, quando ela crescer, que ela tá com 10 meses, mas depois que ela vai aprender na escolinha, né? Quanto isso é fundamental. Então, a gente pensar no todo, mas ao mesmo tempo defender também o que nós cremos, né? Os nossos ideais, os nossos valores e princípios, se nós não abrirmos mão. Na verdade, eu não sei se... Até porque a paz, desculpa cortar, pai, existe uma paz que reina quando a gente vive princípios também, e princípios e valores. Sim. Eu diria assim, o que você está dizendo tem todo sentido, porque a nossa cultura ocidental, o valor que nós temos de família, de casamento, os valores que nós temos de fé, os princípios morais que nós defendemos, teve a influência significativa na tradição judaica cristã. Ninguém pode dizer o contrário disso. Aliás, o que a sociedade às vezes ignora. Você está entendendo? Então, veja bem, nós temos isso, o que não ocorreu em outros países. Né? O que não ocorreu no mundo árabe, por exemplo. A gente vê no Afeganistão, né? E até os jornais pararam de falar agora, e também, né? na África. Agora, só para esclarecer um pouco mais sobre essa questão que eu estou defendendo aqui, a sociedade, ela é uma massa, né? E ela tem uma cultura em comum, né? Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de música, estamos falando de valores, nós estamos falando de festa, de folclore, etc e tal. Dentro da massa, né, dessa massa social, nós temos as subculturas, não no sentido de menosprezar. Nós temos então um grupo social, dentro desse grupo nós temos os outros grupos que têm as suas subculturas. Então, por exemplo, nós temos o grupo cristão, que é composto, que reúne todas as igrejas evangélicas ou protestantes, tá? Eles têm os seus valores. Ok. Temos outros grupos nesse conjunto que não pensam como os cristãos. Você está entendendo? Então tem vários outros segmentos, outros subgrupos e outras subculturas. O Estado democrático e de direito é bom em todo lugar. Por quê? Porque partindo dele, ele respeita a subcultura desse grupo e desse grupo e desse grupo.
E o Estado, ele tem a Constituição, tem que dar garantia da liberdade para esse grupo defender o que ele crê e fazer aquilo que ele crê, entendeu? Uma conduta de vida. Então, o que está ocorrendo hoje nessa pluralidade e polarização é um grupo querendo que um outro engula a todo custo aquilo que ele acredita, entendeu? Então nós temos aqui em São Paulo, não sei se isso vai existir agora, agora em junho. Num domingo nós temos a Marcha para Jesus e no outro domingo nós temos a Parada Gay. Você está entendendo? Então, na verdade, são coisas que estão acontecendo dentro de um Estado democrático, e olha que coisa linda, né? Então, os evangélicos têm um espaço deles. E que isso é muito bom, que as Sim. pessoas têm voz nesse sentido, né? Imagina a gente não podendo cultuar o Senhor, imagina a gente vivendo numa sociedade onde, que é o que acontece nesses países que a gente vê, né? Já pensou a gente ser polido nosso culto, por exemplo? Então, isso que nós temos que lutar para que isso seja mantido, essa liberdade. Assim como outros grupos têm as suas liberdades de expressão, nós também temos as nossas. Se você quiser fazer parte desse grupo, você tem que preencher alguns critérios, mas isso não é ir contra o que o outro pensa e acredita. Porque o que está faltando hoje na nossa sociedade é esse diálogo. Como diria Habermas, é essa ação comunicativa que está faltando no nosso meio. E se faltou o diálogo, o contrário do diálogo é a tirania. O contrário do diálogo é a tirania, porque você impõe o que tem. Eu até falar deixa pra lá, a Rússia já falou demais aqui. E tem umas perguntas ainda aqui, e eu tô morrendo de frio de novo, mas tudo bem. Que já colocaram o dedinho nesse ar de novo, a produção. Pai, mas concluindo, nós temos que defender sim o nosso posicionamento, né? Acreditar de fato, e nossos valores, nossos princípios, respeitando as outras pessoas, o espaço. E eu sei que é uma área que, se não, estaria tudo que está do jeito que está, não é? Sim. Então você imagina, né? Eu presidente da República, e de repente o Papa Francisco vem visitar o Brasil, né? Não, eu não vou não, porque ele é católico. Como estadista, que o Papa também o presidente tem que ir recebê-lo. Você está entendendo? Então, o que está acontecendo hoje nesse terreno político não se pode se menosprezar. Eu penso que é um momento de se repensar a igreja, de se repensar a posição da igreja nesse universo. Nós fomos colocados para sermos sal e luz do mundo, e não ser espantalho, né? Como que se fortalece o preconceito, e eu diria até que essa radicalização ela se remete a tempos mais sombrios e bizarros que nós já vivenciamos na história. A Idade Média, que quem não acreditava naquilo que estava de acordo com a igreja ia para a fogueira. Você está entendendo? Então, o diálogo é tudo de bom e a maior filosofia que deve se manter num Estado de Direito e de democracia. Ai, tem mais umas perguntas aqui. Vamos lá? Só não me deixa ficar congelada aqui, porque senão eu não consigo. Eu já tô durinha aqui, ó, de frio. Vamos lá, gente. Agora pra gente rir, porque vi uma pergunta que polêmica. Tan, 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 tan. Ah, meu Deus. Mas é o seu posicionamento. Lula... Vamos rir, pai. Lula, Bolsonaro ou Dória? Ou nenhum. Aí você assim, posso ficar no meu direito de ficar... Silêncio. Passo para outro. Eu quero aqui que meu direito de ficar silencioso seja respeitado, né?
Então, né? Lembrando que é você, gente. É ele que, eu já falei, não me coloca nesse tipo de assunto. Fica aí com você. Mas eu vejo assim que Aí alguns vão me criticar. Não, mas você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. quando nós temos material para a gente pensar, a gente já está fazendo a leitura. O povo já está fazendo a leitura. Sabe? Aquelas assim, né? Pai, tá mesmo. Será? Ai, Jesus. Queridos, nós estamos aí numa situação, como se diz, né? Sinuca de bico, agora você me colocou, né? Sinuca de bico. Eu não vou dizer assim, esse ou aquele. Eu não vou dizer isso. Aí o pessoal que tá lá, pensei que ele ia falar. Não, sabe por quê? Porque na verdade eu sou, quer queira, quer não, Jô, a gente não sabe quem que vai assistir. Não temos ideia do alcance disso. Nós somos então formadores de opinião. Nós somos formadores. A partir do momento que eu dou uma cartilha, reza aqui, eu já deixei de ser esse formador. Eu estou já direcionando. Então, tem que surgir até outubro uma terceira via. Ou uma quarta pessoa. Uma quarta pessoa. Terceira via ou uma quarta pessoa. Jesus. Você está entendendo? Porque Pai, que os cristãos, olha, a grande massa evangélica deve estar agora. Como assim? Ele não vai se posicionar agora. que o Espírito Santo ilumine. Que amor e a graça de Deus Pai, a consolação do Espírito. Nós temos que votar naquele candidato que está comprometido com o povo, né? Com a classe do trabalhador. Só que tem uma coisa. Nós não temos esse candidato. Ai, Jesus. Então, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu já também tenho meu posicionamento pessoal, Antônio, que eu quero me reservar o direito de ficar quieto. Mas, porque se eu disser é esse nome, é esse aquele, não é porque eu estaria subestimando a sua inteligência, a inteligência de quem está nos assistindo. Agora, eu tenho uma crítica a fazer. Sinceramente, isso é uma observação que eu tenho feito. Parece assim que as pessoas, elas não estão preocupadas, os políticos não estão preocupados com a massa sofrida de gente que paga aluguel e que recebe um salário mínimo e que não tem uma comida digna, não tem as 4 refeições, né? Então, eles estão preocupados com poder. Eles querem se manter no poder. Eles não estão preocupados como eu vou trabalhar para dar uma vida digna para a minha população, para o meu povo não precisar de ir para os lixões, os montões de lixões, procurar comida para comer. Enquanto a gente tiver na cidade de São Paulo, pessoas nas nossas avenidas, homens puxando uma carroça, já viram isso? Já viram? Sabe do que eu estou falando, né? Enquanto a gente ver esses homens puxando uma carroça cheia de papelão, quando a gente vê criança nos faróis, nos semáforos, pedindo e dizendo estou com fome, eu acho que nós temos que repensar mesmo, porque o bom governo é aquele que vai responder essas demandas sociais gritantes que nós estamos vivendo. Se aquele que busca estar lá, seja presidente, seja no Senado, seja na Câmara, se ele não tiver essa visão de humanidade, o Brasil vai continuar sempre nesse freio de mão levantada e não avança. Agora pode fazer uma listinha, né, pai? Eu tô pensando aqui em fazer uma listinha e colocar prós e contras. Por quê? Porque aí eu tenho que votar em... Vamos lá, pensando assim, né? É que tu já ia brincar, mas eu tenho que pensar em alguém que mais responde a esses meus valores e princípios, fato, né? Mas se tem esse olhar como um todo, entende? E que essa é a questão que a gente entra desse conflito. Mas assim,
de uma certa forma, colocar na balança, prós e contras mesmo. Olha, isso tem isso, isso tem isso, isso tem isso. A e lista agora? do menos pior, né? Vamos fazer a lista do menos pior. Esse daí não sou eu que tô falando não, gente. Mas assim, analisar, sabe? Eu acho que orar, analisar... porque o que nós temos, né, pai, é oração e analisar, estudar. Eu acho que essa listinha é muito válida para a realidade que principalmente estamos vivendo. Então, na verdade, qual é a nossa tendência, né? Você votar num homem que se diz ateu ou votar num homem que se diz que é cristão? A tendência nossa é votar naquele que se diz cristão, naquele que leva a Bíblia, naquele que vai para a oração. Mas o que é ser cristão, né? Pois é, exatamente. O que é ser cristão? Então, na verdade, quem é que não quer um homem que... Eu posso muito bem ser presidente sem abrir mão dos meus valores. Nós temos países protestantes, por exemplo, Angela Merkel, que foi primeira-ministra aí durante algum tempo na Alemanha. O pai dela é pastor, ela frequenta a igreja luterana. Você está entendendo? Mas só que nesse lugar de presidente, ou seja lá de quem for desse poder, o poder que vai representar, ele tem que ter essa visão de humana. Ele não está governando para um grupo. Agora, e é claro, os nossos valores, eles vão permanecer valores intocáveis e que iremos defendê-los, entendeu? E é o valor da família, é o valor de Deus. Isso é a nossa bandeira. Nós queremos um político desse? Com certeza, mas eu não posso me apropriar desse poder, dessa pessoa, me apropriar para defender, porque isso seria eu trincar com essa visão universal, nessa visão plural da sociedade. Eu não posso criar um grupo, entendeu? Sem considerar essa pluralidade, independente do que ele é, do que ele defende. Eu acho que o bom político é aquele que mantém uma postura plural, de diálogo, sem abrir mão daquilo que ele acredita, mas defender o povo sofrido. Eu tenho certeza que alguém vai colocar aí nos comentários. Pastor. Mas o pastor precisa se posicionar, porque o pastor é um formador de opinião. Pai, se a gente for ficar aqui, é que eu tô já imaginando as pessoas assistindo, o pastor tem que se posicionar, porque o pastor é um formador de opinião. Então, só que aí a gente vai ficar aqui até amanhã, né, pai? Sim, porque na verdade, assim, se eu disser, na verdade, assim, a história ela se repete, você tá entendendo? De repente você vai e defende alguém, levanta essa bandeira, e depois essa pessoa tá fazendo coisas que não condiz com o evangelho, né? E, pai, se a gente começar essa história aqui, a gente vai até amanhã. Tá. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade. Vamos lá, pai. A gente já tá terminando, né? Senão a gente vai até amanhã. A última perguntinha aqui. Hoje em dia, as pessoas abrem um CNPJ e alugam espaço, viram pastores com curso online e arrebanham pessoas. O que você acha disso? Que pergunta, hein? Essa daqui, vamos lá. Você entendeu a pergunta? Quer que eu repita? Hoje em dia, pessoas abrem o CNPJ, alugam espaço, viram pastores com curso online e arrebanham pessoas. O que você acha disso? Igreja surgindo pra lá e pra cá, e às vezes a pessoa não tem nenhuma base, nada, simplesmente por... Vou abrir uma igreja agora. Como profissão. Como uma profissão. Eu diria assim, tem um lado bom e um lado ruim nisso. Essa abertura, né? E está surgindo, pipocando igreja em tudo quanto é lugar, é só fazer ali abrir um CNPJ, criar uma ata de constituição e lá e tem a igreja tal, né? Isso é produto de um país democrático, de um país que defende o direito da pessoa cultuar. Então, aliás, eu chamo isso de democratização do evangelho. A democratização do evangelho, ela é positiva, mas ela tem um lado perverso. Por quê? Por que ela é positiva? Porque que bom que a igreja está sendo... Nós temos essa liberdade, né? O pastor pode
ali apresentar o que ele acredita, né? Mas o lado ruim entra uma questão mais teológica aí, né? Será que o que eu estou ensinando, será que esta igreja, ela tem compromisso de fato com a palavra de Deus? Com aquilo que a palavra de Deus diz, o que é doutrina? Ou se ela não está surgindo por conta de um anseio, né? Uma vontade pessoal de, nesse movimento, de achar que é melhor ser pastor porque vai ganhar muito dinheiro, que infelizmente também isso é ventilado na nossa sociedade, o que não é verdade. Agora, pai, inclusive até pegando esse gancho, porque a gente já está terminando, tá? Pegando esse gancho aí que você está falando, que é muito interessante, hoje o próprio movimento evangélico, se pode assim dizer, né, ele está se expandindo muito. Hoje, inclusive, existem artistas, atrizes, atores que têm milhões de seguidores que estão se convertendo, né? E estão pregando o evangelho, usam suas redes sociais para pregar o evangelho, porque quando se falava em grupo evangélico antigamente, se falava de uma classe, né? Atingia mais a classe C, foi o que você mesmo falou, né? No B, C, enfim. Mas hoje, até com o avanço, com o movimento neopentecostal, né? Começou até a se atingir empresários. Empresários, a classe, né? E aí o que acontece? Hoje eu conheço muitas pessoas que eu até acompanho desde a minha infância, atores de televisão, atrizes que você via assim, e hoje estão carregando o nome de Jesus. Aí a gente fica feliz, né? Eu fico feliz, assim, falando, nossa, que legal isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fico assim, com o pezinho para trás, em que aspecto? Já pensou o Brasil, se tornar um país evangélico, digamos assim, vou usar essa palavra aqui, porque as igrejas evangélicas estão crescendo muito, por incrível que pareça, com a pandemia tem igrejas aí crescendo muito, depois da pandemia e durante a pandemia, porque onde as pessoas estavam em busca, né? Mas qual é a questão que eu fico assim um pouco de vírgula? Se nós formos o país evangélico, eis a questão, né? Que aí nós temos que ser o país mais próspero, o país, sabe, mais humano, o país mais... Porque assim, hoje as pessoas, por causa das redes sociais, hoje todo mundo tá falando de Jesus, né? Mas quantas pessoas ficam somente no superficial? Elas não mergulham, não criam raízes, né? Não há transformação. Então, ao mesmo tempo, quando se fala que nós somos um país cristão de fato, né? Me traz uma sensação assim, meu Deus, nós somos um país cristão. Deveríamos ser o país, sabe, mais amável do mundo, mais generoso do mundo, mais compassivo e ao mesmo tempo um país muito próspero, né? Aí quando se fala, como você enxerga isso, né? Esse movimento está sendo muito bom, glória a Deus, as pessoas estão tendo acesso, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar como igreja no todo, o que está sendo pregado, o que está sendo falado, trazer profundidade para essas pessoas, porque hoje por causa das redes sociais, né, você vê um menino que ganha um reality show lá naquela televisão e o menino se defende como cristão. E que haja realmente uma mudança genuína na vida dele. Mas como que é o teu olhar em relação a isso? Né? Que tem as suas críticas, então nesse sentido, não é muito superficial, ou seja, vamos ser realmente um país cristão, mas vamos viver Jesus mesmo? Como que é o seu olhar? Então, o ideal, né, isso a gente fala a partir daquilo que a gente acredita, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Cujo Deus é o Senhor, desde que realmente Ele seja o Senhor, né? Porque hoje nós vivemos um movimento que está crescendo muito, o movimento evangélico, né? E eu penso que nessa pandemia cresceu até mais, né? Eu não sei se existe algum instituto que possa fazer um tipo de trabalho de pesquisa, né? Mas o movimento evangélico tem crescido, mas aqui temos que fazer uma ressalva. O que você chama de evangelho? O que você chama, né,
de um país cristão. Por quê? Porque no curso da história, nós vemos Deus trabalhando sempre com grupos de pessoas, ou até com sujeitos, indivíduos. O ideal seria, né, nós temos um país próspero. Um país próspero. Eu vou entrar numa questão que é muito delicada. O Evangelho é prosperidade. O Evangelho é vida. O Evangelho é boa nova, né? E eu digo assim que é delicado, é uma situação delicada, porque a religião, a igreja, ela tem que exercer o seu papel de luz do mundo e sal da terra, mas ela não pode criar alienados. Isso que eu digo que é polêmico, porque rouba a crítica. Então, teoricamente, o Evangelho é prosperidade. E aliás, isso foi trazido pelo novo neopentecostalismo. Porque se a gente for averiguar na história, aquela frase do Marx, né, do Karl Marx, a religião é o ópio do povo, porque a religião, né, na época dele e nos dias de hoje também, ela era de alguma maneira um instrumento de manutenção de um poder que só pensava numa classe social, entendeu? Que eram os privilegiados, né? E a massa, a base da pirâmide, ficava aqui sustentando os que estavam lá. Isso aconteceu na Revolução Francesa, quando caiu, desconstruiu toda essa visão. Então, o que a igreja, ela tem que tomar sempre esse cuidado, né? De formar pessoas comprometidas com o Evangelho, mas não alienadas. Porque o alienado, você não pensa. O contrário do alienado é aquele que pensa, aquele que busca. Então, por exemplo, o Evangelho, ele não vai alienar. Eu estou nessa situação porque Deus quer, eu tenho que carregar essa cruz porque Ele me deu. Isso não é Evangelho. O Evangelho, ele que levanta. O Evangelho, ele nos reveste de força para acreditar. O Evangelho é esperança. Eu não vou dizer que a gente chegue, e eu acredito que isso nunca chegou, a não ser por meio da força, né, da imposição, como aconteceu no Império Romano. Todo mundo teve que se obrigar a ser cristão. Mas é uma aspiração. Mas enquanto nós não chegamos numa aspiração de sermos um país evangélico, entendeu? Eu diria que já é um grande passo, porque o Evangelho para nós é muito diferente do Evangelho que é passado aí. O nosso Evangelho é vida. Nosso Evangelho é levantar pessoas de situações mais deploráveis. Entendeu? Não sei se um dia a gente vai chegar. Eu não sei, eu não sou aqui, não creio muito. Mas a aspiração já é um ideal, já é um grande passo que nós estamos dando e respeitando o outro, respeitando a posição dos outros. Não quer dizer que eu sou conivente com o outro, entendeu? Eu não sei quem disse uma vez, que falou assim: eu acredito, eu respeito, eu entendo o teu direito de externar o que você pensa, mas respeite meu direito de discordar também. Muito bom. Isso. Ai, pai, vamos terminando, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu não sei nem quanto que tempo tem aí. Já passou. Por quê? 5 horas. Aquele podcast que dá, 5 horas. Para terminar, já estamos terminando. Você queria falar alguma coisa? Tá. Produtor. Vamos lá. Pai, qual livro que todo mundo deveria ler além da Bíblia, né? A gente sabe. Qual livro que todo mundo deveria ler? Esse daqui. Esse aqui é o meu livro.
Esse é um livro de doutrina, né? Não é um livro didático, não é um livro de Tá vendo, autoajuda. gente? Ele vai escrever um livro mais... Não é um livro onde você vai... Quantas páginas tem? Aqui, 418 páginas. Isso aqui é doutrina, tá? Mas hoje, mais do que nunca, nessa pluralidade de evangelho, né, que estamos vivendo, eu penso que você tem que saber o que você acredita. Show. Então deixa o povo formar a igreja por aí, mas a gente nunca pode perder de vista isso, né? O que ele está defendendo. Porque o que sai da boca do pastor é aquilo que vai formar a minha consciência cristã, né? Muito Então, bom, meu inclusive, ó, é o livro dele, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nisto cremos. Tá vendo? Além de tudo isso, ele também é escritor. Entendeu? Nisto cremos. E é sensacional, é bem mastigadinho. Só ele é um livro realmente de doutrina, né, pai? Não é um livro prático, agora eu vou pegar isso pra minha vida. Só que o que você vai aprender aqui, assim, é extremamente valioso. Extremamente valioso. Depois a gente fala do seu livro, fala do contato, né? Vamos lá. Qual livro? Já falei, né? Agora, só pra gente terminando, pai, me fala um defeito seu, porque você é muito perfeito pra ter, né? Eu, como filha, já sei os defeitos, entendeu, né, gente? Me fala um defeito seu e algo que você trata sempre com Deus. Quer que eu chame a mãe pra vir aqui? Ai, meu Deus. Ó, na verdade, Não vale perfeccionismo, hein? pergunta forte essa, hein? Defeito não tenho um, não. Eu tenho vários, né? Eu tenho minhas compulsões, né? Eu acho que o maior defeito meu é essa coisa sistemática, tudo no lugar, nada fora do lugar, tudo muito... entendeu? Eu gosto do talher... Mas isso aqui em casa a gente também é assim. Gosta do garfo igualzinho, eu não gosto daquele garfo pesado e a faca é levinha. A faca pesada e o garfinho levinho. Você gosta dos dois iguais. Eu tenho a impressão que um dos defeitos meu, eu acho que é o ostracismo. Eu fico às vezes fechado no meu mundo, né? A produção aqui, viu? Será que isso é verdade? Pensar, Não, sei lá, né? Eu não sei falar do meu... Tem vários, né? Acho que todo mundo tem aí os seus... Eu tenho meu lado sombrio e não queria expor agora aqui, mas tem uma outra pergunta que você fez aí. Próxima. Próxima. Mas gente, é que é muito seu, né, pai? E acredito... Gente, eu falo que assim, o que eu tenho, eu sou uma pessoa da comunicação, eu sou uma pessoa de gente. Isso eu peguei muito da minha mãe. A minha mãe é do povo, né? A minha mãe é do povão. A minha mãe... O meu pai, ele já é um cara mais contido, gosta de ficar mais só. Ele gosta de ficar só, entendeu? Ele gosta do mundo dele, né? Você tem um pouco disso, né? Que é um pouco desse intelectual. Isso eu não puxei, pai. Eu tento, me esforço para ser um pouco inteligente, mas não chego a esse nível assim não, gente, porque eu gosto, eu sou do povão. Então assim, mas na realidade, realmente você é um pouco mais assim, você é mais... E aí, nisso você tem um pouco até de dificuldade, né? Por exemplo, você não vai esperar do meu pai o pastorzão que vai vir, oi filho, irmão, glória a Deus, e abraça, dá aqueles beijos de pai, e coloca assim, né, aqueles pastorzão, como tá? A família tá bem, filhão tá bem. Meu pai não tem disso, ele vai sempre esticar a mão, a paz. Entendeu? Mas isso é o jeito dele. E pra ele, eu tô até trabalhando essa questão do abraço com ele, que eu falo, pai, vem aqui. Abraço de 40 segundos, vamos lá. E ele assim, né? Mas vamos lá, vamos fazer o exercício, né, pai? Mas, pai, cada um tem os seus defeitos, as qualidades e tudo mais, né? É muita perfeição também. Depois de umas 200 mil faculdades, querem que seja uma simpatia.
Querer que seja o carisma em pessoa não dá, né, gente? Tem que ter um defeito. Ai, vamos lá. Vamos terminar esse negócio aqui. Ai, Jesus. Pai, como faz, tá, para uma pessoa ser atendida com você? Inclusive, você atende como psicólogo também, né? Então, eu atendo como psicólogo, eu tenho minha especialização, minha opção, né, no meu curso foi psicologia clínica, mas eu tenho algumas especializações, né? Então aqui já seria, mas eu atendo, não sei se vai sair aí o meu telefone, né? Na descrição aí do vídeo, gente, vai ter o contato dele para você entrar em contato e faz online, né, pai? Agora também nós estamos fazendo online, porque está sendo permitido por conta da pandemia, e também a qualidade da transmissão é muito boa, né? Então você fala tranquilamente com a pessoa do outro lado, sem nenhuma interferência, tudo muito redondinho. Isso está cada vez mais se aprimorando, né? De repente você está falando com uma pessoa lá do Japão, numa qualidade que não tem nem como, né? Porque é muito perfeita, né? A transmissão ali, não fica cortando, não fica congelando. Então, congelando a imagem, né? Então, na verdade, eu atendo tanto presencial quanto online também. É só pegar aí meu contato. Certo, pai. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma frase para todo mundo ler ao mesmo tempo no mundo todo, qual seria essa frase? Meu Deus! Nossa, agora pegou, hein? Quer parar pra pensar? Vai pensando, que eu só quero concluir aqui. Vai pensando na frase que eu vou concluir. Uma frase? Uma frase, tá? Pra todo mundo ler ao mesmo tempo. Uma frase pra todo mundo ler ao mesmo tempo. Vai pensando que eu vou concluindo aqui. Gente, se inscreva no canal, tá certo? Você que inclusive já era até pra falar isso no início, eu peço perdão à produção, porque eu fui lembrar isso agora, tá bom? Mas se inscreva no canal, gente. Ative as notificações, porque se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com outras pessoas. Quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse conteúdo chega para outras pessoas. O YouTube entende que é um conteúdo muito bom e compartilha com outras pessoas. Então se inscreva no canal, logo mais vão ter outros podcasts aqui também, JCCast, e esses bate-papos eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, que faz você pensar. Faz você analisar, gente, tudo foi falado com muito respeito, então se posicione em fé, se posicione orando pelo seu candidato, sim, e vá em busca daquilo que você acredita e tudo mais. Só deixe esse brilho aqui pra gente concluir, pra você pensar, vai, pai. Bom. Tem alguma aí? Pode ser uma palavra. Não, como Jesus disse para todo o mundo que ele foi curar, ele perguntou assim, o que queres que eu te faça? Então é uma frase do Antônio aqui, que a sua vontade de buscar cura seja maior do que a sua vontade de ficar doente. Fecha aspas. Que a sua vontade de buscar cura seja muito maior do que a sua vontade de permanecer doente. Antônio José. By Antônio José. O vô da Melzinha, esposo da Sônia. Gente. Sogro do Rô, nosso produtor. Pai, vamos ficando por aqui. Muito obrigada que você esteve aqui conosco. Obrigado, filho. Obrigada mesmo, muito obrigada. Foi um papo muito agradável, tenho certeza que abriu a mente de muita gente, fez muita gente pensar, porque é muito bom a gente pensar, refletir. Esses bate-papos fazem a gente crescer, que fazem a gente avançar sempre. Beijo no coração, nos encontramos no próximo JCCast. Deus te abençoe, receba o meu carinho, meu abraço, paz e serenidade sempre. JCCast.